Olá a todos, dando continuidade então ao nosso curso, vamos falar hoje sobre as principais ferramentas de modificação que eu tenho no Revit. Vamos ver que tem algumas que são bem similares às ferramentas que eu tinha no AutoCAD, tem algumas outras já são um pouco diferentes. Então vamos estudar aí as principais ferramentas de modificação. Para isso, eu vou criar um novo projetinho baseado aqui nesse modelo de arquitetura que já vem instalado com o Revit. Depois nós vamos falar bastante, uma aula só sobre modelos, né, os templates, como criar um novo modelo, como incluir um novo modelo aqui, mas por hora eu vou clicar aqui em modelo de arquitetura e ele vai criar um novo projeto baseado naquele modelo. Para fazer a demonstração então dessas ferramentas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu arquitetura e vou clicar aqui em inserir um componente. Tá? Agora eu tenho como inserir um componente. O primeiro componente que apareceu é aqui uma escrivania. Eu vou selecionar essa aqui mesmo. Então basta eu clicar em qualquer lugar da tela e automaticamente ele já inseriu ali aquele componente, que no caso é uma escrivania. Então agora eu vou dar um ESC para sair duas vezes. ESC duas vezes para sair do componente, da opção de colocação de componente. E eu já tenho aqui agora a mesinha, a escrivania inserida. Então funciona assim, vamos supor que eu quisesse fazer uma cópia dessa mesa. Quais opções que eu tenho? Eu tenho dois caminhos, um que eu considero um pouco mais longo e outro um pouco mais rápido. O caminho mais longo seria da seguinte maneira: eu clicaria no menu modificar, depois selecionaria a opção que eu quero, que é copiar, e por fim o elemento que eu gostaria de copiar. Selecionaria o elemento, Enter no teclado e agora sim eu poderia fazer a cópia. Esta ESC duas vezes eu saio do comando de copiar. Bom, esta opção é um caminho um pouco mais longo. Como que seria um caminho um pouco mais rápido? Que é a opção que eu tenho preferência de trabalhar. Em vez de eu selecionar primeiro o comando e depois o elemento, eu faço o contrário. Eu seleciono primeiro o elemento, depois seleciono o comando que eu quero, que no caso aqui é copiar, e agora sim, eu não preciso mais digitar Enter. Basta eu fazer a cópia para aonde eu quero e depois eu clico ESC duas vezes e eu saio do comando. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece quando eu seleciono. Então vou selecionar o elemento e clicar em copiar. Eu estou dentro do comando de copiar. Tá? E aqui apareceu agora algumas opções. Então tem alguns elementos, algumas ferramentas que eu tenho aqui, poucas opções como essa, mas tem ferramentas que eu tenho uma grande quantidade de opções. E tem ferramentas que eu não tenho nenhuma opção. Então sempre que eu quiser saber que opções que eu tenho para a ferramenta que eu estou, para o comando que eu estou, basta eu vir aqui nessa tela aqui, que fica logo acima da área de trabalho. Para essa parte aqui, essa barra que fica logo acima da área de trabalho. Então, por exemplo, para o comando copiar, eu tenho duas opções. A primeira é essa aqui, múltiplo. Com ela marcado, eu consigo fazer múltiplas cópias sem sair do comando. Se eu desmarcar essa opção, eu faço uma cópia e eu já saí do comando. Tá? Para mim fazer mais cópias, eu teria que entrar em copiar novamente. A outra opção seria essa, restringir. Quando ela está marcada, eu só consigo fazer cópias na horizontal e na vertical. É mais ou menos como se fosse o orto lá do AutoCAD. Tá? Então, quando ela está desmarcada, eu consigo fazer cópia em qualquer direção. Outra ferramenta de modificação muito parecida, né? O copiar é bem parecido com o AutoCAD. Outra ferramenta parecida é o mover. Tá? Também tem aquelas opções lá de restringir. Tá? E aqui ele tem uma outra opção que seria o desunir. Funcionaria mais no caso de eu ter elementos associados, como por exemplo duas paredes que estão unidas e eu gostaria de desfazer essa associação, ou uma porta e uma parede. Tá? Aqui não é o caso. ESC duas vezes e eu saio do comando. Outra opção, outra ferramenta, o rotacionar. Essa aqui já é um pouco diferente do que acontece com o AutoCAD. Nessa ferramenta aqui, eu tenho essa linha que eu uso como referência. Então, o ideal é que eu esteja usando como referência ou aqui na horizontal ou na vertical. O Revit dá uma travadinha quando eu estou na horizontal ou na vertical. Então, fixou na horizontal, clica com o botão esquerdo do mouse e agora eu posso tanto rotacionar para a direita quanto para a esquerda, né?
posso ir com o mouse ou posso digitar. Se eu quisesse, por exemplo, 50 graus, bastaria eu digitar 50, Enter, e ele rotacionou 50 graus. Outra opção que eu poderia ter aqui no rotacionar seria a opção de alterar aqui, ó, o centro, né, o eixo de rotação. Aqui ele está pelo centro da peça, mas eu poderia clicar aqui nesse botãozinho local, ó, e alterar para qualquer lugar que eu queira o eixo o centro de giro, né, o eixo de rotação. Então eu vou colocar aqui agora, e o eixo de rotação agora vai ser por esse canto aqui, ó. Então esse comando rotacionar ele muda um pouquinho com relação ao AutoCAD. Um outro comando muito útil no Revit, mas muito útil mesmo, é esse aqui, ó, é o alinhar, tá? Eu não falei ainda, mas sempre que você olhar do lado do comando tem duas letras. Essas letras então são os atalhos para o comando. Então no caso do alinhar, o atalho é AL. Então como que funciona? Acionando o comando alinhar, eu consigo alinhar dois elementos. Sempre pensando o seguinte, o primeiro clique é para o elemento que está na posição que vai ficar, que é a posição correta. O segundo clique é o elemento que eu quero mover. Então, por exemplo, eu quero alinhar esta mesa com essa. Então, essa é a mesa que está na posição correta e essa é a mesa que eu quero mover para ficar alinhada com essa. Então, eu vou clicar sempre na mesa que está na posição correta, que é a referência. Vou clicar aqui e agora eu vou clicar aqui, ó, nessa face da mesa para fazer o alinhamento entre as duas. Então, eu sempre tenho que lembrar isso, tá? Eu sempre no alinhar eu clico na primeira referência e depois clico na segunda, que é o que eu quero mover. Eu ainda posso ter aqui a opção de fazer alinhamentos múltiplos, né? Ó. Então eu vou alinhar essa mesa com essas duas, ó. Clico na referência, clico nessa e eu não preciso voltar no alinhamento. Eu já estou com múltiplo, basta eu selecionar e agora eu tenho as opções de alinhamento. Outra opção, no caso de paredes, né, eu poderia selecionar aqui a preferência, se é pelas faces da parede, pelas linhas centrais, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o alinhar é um comando que ajuda muito a fazer o alinhamento, tá? Se fosse, por exemplo, fazer um alinhamento aqui, ó, dessa lateral com essa, ele já faria até a rotação, ó. Deixa eu entrar no comando alinhar novamente. Ó, se eu fosse alinhar esta com essa, ele já faria até a rotação, tá? Desse elemento com esse, então é um comando que ajuda bastante. O outro comando que a gente vai ver é o comando de matriz. Então, selecionar o elemento, né? Muito parecido com o que acontece no AutoCAD, que eu também tenho esse comando matriz ou array, né? Array. Ó, eu vou selecionar o elemento, vou falar quantas cópias eu quero, por enquanto eu vou deixar duas, e vou trazer ele para cá. Pronto, já criou duas, aqui eu posso deixar assim, ou posso voltar aqui, ó, e alterar a qualquer momento para 4, por exemplo, tá? Ou 6, tá? Então, assim, é um comando que ajuda bastante aqui, ó, as opções do comando são essas, ó. Eu posso ter já um número inicial, né? Eu posso falar que em vez de eu mover para o próximo, eu vou mover para o último. Tem também a opção de restringir. Eu tenho aqui a opção, ó, de em vez de criar um array linear, como eu fiz, criar um array polar, para fazer, por exemplo, mesas em volta de um ambiente, tá? Então, também é uma ferramenta bem parecida com o comando que eu tinha no AutoCAD. Outra opção que eu tenho é a opção de espelhar. Então, vamos supor que eu quisesse espelhar, ó, essas três mesas com relação ao eixo, a um eixo central aqui, ó. O que eu poderia fazer? Vou selecionar as três, tá? Outra similaridade com o AutoCAD. Quando eu faço uma caixa de seleção da esquerda para a direita, eu preciso, ó, passar pelo elemento inteiro, ó. Senão eu não consigo selecionar. Quando eu estou fazendo da esquerda para a direita, basta eu clicar no elemento e ele já seleciona, igualzinho ao que acontece no AutoCAD. Então eu vou selecionar essas três mesas e eu vou ver, ó, se eu quisesse espelhar elas para o outro lado. Tem duas possibilidades. Como o espelhar através de selecionar um eixo, então basta eu selecionar um eixo de simetria. Vamos supor que o eixo de simetria seja a face dessa mesa. Seleciono aqui e ele espelha para o outro lado. Vou dar um Ctrl Z.
E vamos ver como que seria a outra opção de espelhar, que seria através de desenhar um eixo. Nessa opção, então, eu preciso desenhar um eixo. Então, eu vou até o eixo de simetria, vou escolher o mesmo ponto, ó, desenho o eixo. Cuidado só para não desenhar ele inclinado, né? Tem que ter certeza que eu estou desenhando ele em 90 graus. Desenho o eixo e ele faz o espelhamento. Mais outra opção interessante, ó, essa aqui, ó, que é fixar e desafixar. Quando eu preciso que um elemento fique fixo na tela, fique bloqueado, eu não quero que ninguém mexa, que ninguém apague esse elemento, basta eu selecionar ele e clicar aqui, ó, em fixar. A partir de agora, esse elemento, ó, está fixo. Eu não consigo mais movê-lo, né? Se eu vier aqui mover, eu não consigo mover, tá? Ele vai falar que não é possível fixar, mover o elemento fixado, tá? Que mais? Eu não consigo apagar esse elemento. Se eu vier aqui no excluir, ele não vai deixar eu excluir o elemento, tá? E se eu me arrependi agora, eu quero desbloquear ele. Bom, basta eu vir aqui, selecionei o elemento e vim aqui, ó, desafixar. Outra configuração que eu queria mostrar, ó, e vou dar um zoom na tela. Na verdade, essa já não é uma ferramenta de modificação, mas é uma configuração da vista que eu queria mostrar. É o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, uma linha um pouco mais grossa, né? Por que está acontecendo isso? Porque essa escrivaninha foi desenhada em 2D com uma linha que tem uma espessura. Quando eu for imprimir, vai ter uma espessura para essa linha. Tá? Isso pode ser visto claramente quando eu tenho cortes, né? Eu tenho linhas que estão mais próximas do corte, então vou ter uma espessura maior, vai ter mais espessura do que as outras. Mas e se eu por acaso quiser, ó, que todas elas fiquem na mesma espessura? Às vezes no modelo pode ficar meio difícil de enxergar, né? Porque eu tenho espessuras de linha que são com uma espessura bem grande. Então o que eu posso fazer? Eu posso acionar esse comando aqui, ó, linhas finas. Ele pode ser acionado tanto aqui no menu vista, quanto aqui nessa barra que eu tenho alguns atalhos, tá? Então aqui eu tenho sempre atalhos para comandos que eu já tenho aqui embaixo. Então selecionando aqui o linhas finas, independente da espessura da linha, independente do zoom, eu vou ter sempre a mesma espessura. Então eu gosto sempre de trabalhar com esse comando linhas finas acionado, né, marcado aqui, de modo que eu tenho uma visualização melhor da tela. Quando eu quiser ver como isso vai ser impresso, né? Por exemplo, quando eu quero saber como que vai ficar um corte, alguma coisa assim, eu desmarco a opção e eu tenho a opção aqui de visualização das linhas finas. O atalho para esse comando é o TL. Por hoje é só, vamos continuar na próxima aula, então, o nosso curso de Revit. Muito obrigado.